mundo envolto em mistérios, um estilo de vida pouco conhecido, criaturas que já não existem mais e seres humanos que viviam por centenas de anos. Relatos bíblicos ainda mencionam a existência de supostos gigantes que caminharam sobre a Terra. Trata-se de uma era que desperta a curiosidade de muitos, a Era Pré-Diluviana. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como este. Deixe também o seu like e compartilhe com seus amigos que se interessam por temas bíblicos e históricos. A Bíblia documenta esse período nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Conforme as Escrituras, a civilização humana alcançou grandes avanços na Era Pré-Diluviana, mas também perpetuou uma cultura de pecado desenfreado. Porém, como exatamente era a vida das pessoas naquela época? O que elas faziam? O que levou o mundo ao ponto de ser destruído pelo grande dilúvio? É sobre isso que falaremos a seguir neste vídeo. Primeiramente, a família original do período pré-diluviano foi a de Adão. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva estabeleceram-se e tiveram muitos filhos e filhas. O primeiro filho do casal foi Caim, mas ele também se tornou o primeiro assassino da história, ao tirar a vida de seu irmão Abel. Como punição, Caim recebeu uma marca de Deus e foi viver na terra de Nod, onde construiu a primeira cidade, que batizou em homenagem ao seu filho Enoque. Esta cidade é mencionada em Gênesis 4, sendo a primeira referência a uma cidade no relato bíblico. Contrariando teorias extrabíblicas, a Escritura deixa claro que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente responsável. Isso significa que, embora a humanidade tenha experimentado progresso intelectual, como o desenvolvimento de novas tecnologias, o relato bíblico não defende um processo evolutivo no sentido biológico, como algumas teorias científicas sugerem. Esse ponto se torna evidente quando olhamos para a civilização pré-diluviana. Por exemplo, Caim, o primeiro ser humano nascido na Terra, já possuía conhecimento suficiente para edificar uma cidade. Seus descendentes, como Jabal, Jubal e Tubal-Caim, foram responsáveis por inovações importantes. Aprenderam a viver em tendas, criar gado, desenvolver artes por meio de instrumentos musicais e trabalhar com metais como cobre e ferro. Mais tarde, no tempo de Noé, vemos que a humanidade já tinha os recursos e o conhecimento necessários para construir uma arca de dimensões extraordinárias, seguindo as instruções divinas. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre o cotidiano dessa era, fica claro que o mundo pré-diluviano experimentou um significativo desenvolvimento tecnológico e cultural. Uma questão frequentemente levantada sobre o período pré-diluviano é a sua duração. A Bíblia não especifica quanto tempo esse período durou, mas estudiosos acreditam que ele pode ter sido mais longo do que o restante da história bíblica. Tentativas de datar esse tempo foram inconclusivas, já que as genealogias presentes em Gênesis 5 não foram escritas com o propósito de estabelecer cronologias exatas. Algumas listas genealógicas bíblicas podem ser representativas e não exaustivas, priorizando certos indivíduos que tiveram relevância na história espiritual, em vez de fornecer uma sequência cronológica precisa. Contudo, com base nesses registros, os estudiosos concluem que a longevidade das pessoas no período pré-diluviano desempenhou um papel crucial no desenvolvimento tecnológico e na preservação do conhecimento. O fato de que todos falavam um único idioma e viviam por centenas de anos certamente influenciou a rápida expansão das capacidades humanas. No entanto, se há algo que marcou esse período, foi o aumento do pecado. O estilo de vida pecaminoso introduzido por Caim espalhou-se rapidamente. Lameque, um de seus descendentes, foi o primeiro a praticar a poligamia. E além disso, foi um duplo homicida que se vangloriava de sua brutalidade, como mencionado em Gênesis 4, 18 e 24. Caim, após matar Abel, sequer mostrou arrependimento, considerando o castigo divino injusto. Em Gênesis 6, lemos sobre a mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens, um tema que levanta debates. Enquanto alguns acreditam que se tratava de anjos caídos se relacionando com mulheres humanas, a maioria dos estudiosos defende que essa passagem se refere à corrupção da linhagem piedosa. Se misturou com os ímpios, levando a uma degeneração moral da humanidade. Dessa união surgiram os Nefilins, indivíduos de grande força e fama. Ainda assim, houve aqueles que mantiveram um relacionamento fiel com Deus. Abel, por exemplo, é lembrado como um mártir da fé, enquanto Enoque, por sua caminhada tão próxima com Deus, foi poupado da morte.
sendo transladado. E por fim, Noé, que em meio à corrupção, manteve sua integridade e foi escolhido para preservar a humanidade e os animais durante o dilúvio. Nos anos finais do período pré-diluviano, Noé e sua família foram os únicos a encontrarem favor aos olhos de Deus. Quando a maldade atingiu um ponto insuportável, Deus decidiu derramar sua ira sobre a terra, destruindo aquela civilização com o dilúvio. A situação era tão grave que o autor bíblico descreve Deus como arrependido de ter criado o homem. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, também menciona o fim daquela era, dizendo que o mundo de então foi destruído pelas águas. E Jesus nos advertiu que nos últimos dias, a humanidade repetirá o mesmo padrão de vida visto antes do dilúvio, distraída, vivendo para os próprios prazeres, enquanto ignora os chamados ao arrependimento. Assim como ocorreu no passado, o juízo de Deus virá de forma repentina, sem que haja tempo para retroceder. Agora, compartilhe nos comentários sua opinião sobre como era o mundo pré-diluviano. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e continue nos acompanhando para aprender mais sobre as fascinantes histórias bíblicas.